Paz do Senhor, igreja, amém? Eu convido você a se colocar de pé nesta noite. Como o Salmo declara, celebramos ao Senhor com júbilo nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. As suas palmas também louvam o nome do Senhor. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e um pôr de um sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre a tua igreja. Aplauda o Senhor. Aleluia. O reino dele é bom, o governo dele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, por mais uma noite de alegria. Nós estamos na tua presença, Senhor. A tua casa é o lugar onde nós almejamos estar. E este louvor vai de encontro com a nossa alma. Vai de encontro com aquilo que muitas das vezes queremos fazer, mas não fazemos. Então adore, ministre, cante e principal, adore e louve o nome do Senhor. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então me esbarro na sua palavra e sou confrontado. Adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro.
Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Oh, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Santo é o teu nome. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Diga: Ah, Jesus, quebra! quebra o meu orgulho e faz-me olhar a cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, Pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. me ensina Jesus, me ensina Pai, oh, eu te amo. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida e me faz por inteiro. Leva minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. E mesmo com falhas, este é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
mas te vejo se inclinando os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Judas vem ao seu encontro com a traição pesando. Mesmo assim te dizes, Pedro, está lavando. Vejo Pedro te negando e o galo está cantando. Dê meu coração igual ao teu. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Declare nessa noite: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu.
isso, levante as suas mãos. Dai-me um coração. Quem quer ter um coração igual ao dele, levante as mãos, levante. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga: todo teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. levante as suas mãos e diga assim: Senhor, me dá um coração transformado, regenerado. Diga assim: Senhor Jesus, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, sensível ao teu espírito, sensível à tua voz, sensível, Senhor, à tua palavra. Diga: Senhor, tira todo o coração de pedra, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Igual ao teu. Bem forte para Jesus, bem forte, porque Ele merece. Diga glória a Deus. Enquanto você aplaude, diga aleluia. Oh, glória. Diga graças a Deus, irmãos. A paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Tome seu assento, fique à vontade, para a glória de Deus. Irmãos, está dentro da palavra. Eu quero, antes da gente ministrar, põe aí o fly da série, né? Filhos, nós estamos na série Filhos. E eu quero, antes de pregar, eu quero soltar aqui um vídeo. É 4 minutos, está dentro da palavra, enquanto eles vão ali ajeitando. Está dentro da palavra. Esse vídeo, ele vai falar sobre os salvos e não salvos. Eu disse que eu queria soltar esse vídeo domingo passado. E não conseguimos. Mas agora a gente vai soltar, porque vai falar de uma guerra dos salvos e os não salvos. Só que a gente sabe que Deus, Ele nos fez para que a gente possa ser filhos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, se eu não me engano, não precisa pôr, que eu sei que vocês estão organizando aí. 1 João, capítulo 1, verso 11. O 12, o Senhor, Ele vai dizer assim: pois todos os que receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas olha que interessante no 11, pastor Andréia, Jesus dizendo que Ele veio para o que era seus, e os seus não os receberam. Olha que interessante, não sei se você já leu na Bíblia. Você sabia que teve uma cidade que Jesus foi impedido de realizar milagre? Alguém conhece essa história na Bíblia? Alguém conhece? Não? Você não conhece? Qual cidade é essa? Diga, pastor, qual a cidade? A cidade de Jesus. Aonde Jesus nasceu, aonde Jesus cresceu, em Nazaré.
E diz o texto que por conta da incredulidade deles, por conta que eles, irmãos, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, e aí diz que Jesus lá, ele não consegue, por quê? Aqueles que ele veio, os judeus, o seu povo, não o receberam, não creram. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, se puder, apaga as luzes aí, sobre esse vídeo, que ele vai falar sobre os salvos. Quando estiver no ponto, Marcos, você me avisa, que aí eu paro de falar, ver se já está carregado. Eu sei que a internet está dando um probleminha aí, caiu quinta, hoje caiu de novo, mas vai dar certo, porque eu vejo que tudo isso aqui é um impedimento para que a gente não solte isso, porque talvez isso vai abrir os teus olhos espirituais, vai abrir a sua mente espiritual. Porque, irmãos, quando der ok, você me fala, tá, Marcos? Porque o que acontece? Muitas das vezes, nós estamos na igreja, mas nós não somos transformados, nós não somos ter uma vida mudada, uma vida, e eu quero dizer, irmãos, os sinais estão aí, Jesus está voltando, Jesus daqui a pouco ele vem buscar a sua igreja, e a pergunta que eu quero fazer, quem sabe aqui que Jesus vai voltar? Diga amém. Agora, quem está preparado se Jesus voltar agora? Hoje, agora, irmão, não é amanhã não, é agora. A gente não sabe o dia e nem a hora, mas nós sabemos que tem uma promessa, que ele vai vir buscar os seus filhos, a sua igreja, o seu povo. Dá para soltar, Marcos? Então vamos lá, pode soltar.
Diga glória a Deus. É um vídeo pesado, mas é sobre isso que eu quero abordar nessa noite. Temas filhos. E eu quero trazer uma mensagem, a herança dos filhos de Deus. Eu não quero aqui falar sobre pecado. Eu não quero falar aqui sobre erro. Mas eu quero lhe apresentar a vida eterna. Talvez um assunto pouco falado, pouco comentado nos dias atuais, mas é uma realidade. A vida eterna. Não tem uma terceira via ou uma terceira escolha, como nós vamos trazer para o campo político. Hoje nós vivemos um campo político onde uns são de direitas, outros de esquerdas, outros de centro, outros de extrema direita, extrema esquerda, vários campos. Mas no reino espiritual só tem os salvos e os não salvos. No reino de Deus tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem um meio termo, eu sou meio filho, eu sou meia filha, não existe isso. E eu quero falar sobre isso, a herança dos filhos de Deus. Romanos 8,16, nós vamos ler, nós vamos falar sobre isso, porque em Cristo, irmãos, lá no Éden, enquanto eles vão pondo ali, lá no Éden, Adão perde o acesso à eternidade. E a Bíblia vai dizer que por conta de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas também, por conta de um homem chamado Jesus, a salvação veio e nos resgatou do pecado. Diga glória a Deus. Romanos 8,16, eu quero abordar sobre isso. Diz assim, diga comigo, o próprio Espírito. Diga assim, o próprio Espírito. Diga comigo de novo, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga glória. O teu espírito testifica que você é filho de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Diga glória a Deus. Ô Marcos, pega para mim 2 folhas de sulfite, pode ser usada ou não, traz para mim, por favor. A Bíblia vai dizer que nós somos com Cristo co-herdeiros. Quem sabe me dar uma definição? O que é co-herdeiro? Diga aí para mim alguém. O que é co-herdeiro? Você sabe me dizer, Marcos? O que é um co-herdeiro? Cleito, cadê o Cleito? Cleito está por onde? O que é um co-herdeiro, você sabe? Me ajuda aqui, faz favor. Pega aqui esses 2 negocinhos brancos aqui. O que é um co-herdeiro? Se você não sabe, é alguém que participa, que faz parte da mesma dor, do mesmo projeto, do mesmo assunto. Ele é aquele que ele faz parte de algo. Ele faz parte de alguma coisa. Então ele é co-herdeiro. E olha que interessante, me ajuda aqui, Adenis, vem cá. Quando nós somos co-herdeiros, está vendo essa folha aqui? Traz uma garrafinha de água aí para mim, alguma coisa. Eu não vou usar o copo, porque senão vai quebrar. Só para você entender, isso aqui não tinha nada a ver com essa mensagem, mas não precisa da garrafinha não. Aqui, pronto, vamos usar isso aqui. Ô Adenis, eu quero que você ponha isso aqui, ó. E isso tem que ficar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu quero que você ponha aqui. Tem que segurar. Vai tentando, enquanto eu vou falando aqui. Deixa o texto lá para mim. Nós somos co-herdeiros. Participamos dos mesmos sofrimentos de Cristo. Tenta, Denis, solta, Denis. Pode soltar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode tentar de outro jeito. Você quer para facilitar? Vamos dobrar a folha? Vamos dobrar a folha, que eu acho que vai ficar mais grosso e acho que vai dar certo. Pode ser?
ser que dê. Põe aí no meio. Não vai dar certo. Mas se você está achando que vai dar certo, pode pôr, solta, para eles ver. Mas pastor, o que é? Você vai entender, isso aqui tem uma dinâmica muito importante. Vem cá. A Denis, faz isso aqui para mim, que eu não vou ter tempo. Você vai pegar, vai fazer isso aqui, ó. Vou ver se vai dar certo. Vamos fazer ao vivo. Tá? Cada dobrinha dessa aqui, diga comigo, dor, diga sofrimento, perseguição, traição, diga desilusão, seja o que for, as dores da vida. E Deus vai fazendo. Então, cada dobra dessa vai simbolizando uma dor, uma perca, um sofrimento, uma traição, algo. Os sofrimentos que nós padecemos, que nós... Marcos, você já sofreu? Já passou guerra? Sofrer, que eu estou dizendo, é passar guerra, é passar luta. Tem alguém aqui comigo que já passou luta ou está passando por luta? Só que em Cristo, Cristo nos faz mais que vencedor. Tem que ser rapidinho, Denis, me ajuda aí. Eu já, para mim seguir aqui. Só que com Cristo, preste atenção, nós somos essa folha. Sem Cristo, nós não suportamos as cargas. Sem Cristo, nós não suportamos as dores. Mas com Cristo nos calejando através do sofrimento, através das lutas, das guerras, das perseguições, aí nós conseguimos suportar as cargas. É isso que Cristo faz com as suas dores, é isso que Cristo faz com o seu sofrimento, é isso que Deus, talvez você diz assim, eu não entendo por que tanta luta. Aí Deus dizendo, em cada dobra vou eu te fortalecendo, em cada guerra vou eu te estruturando para que você possa aguentar mais. Sou eu te preparando como Cristo, que através das dores, através das lutas, das guerras, das perseguições, das afrontas, você pode suportar. É porque caiu aqui, irmão, mas ó. Diga assim, em Cristo. Ô Marcos, diga com fé, em Cristo eu sou muito mais que vencedor. Então, Romanos, ele vai dizer, e eu quero falar sobre isso. Pode tirar, Marcos, obrigado. E eu quero fazer aqui uma breve introdução. Uma das maiores bênçãos que nós podemos ter é a salvação. Não é carro, não é casa. Hoje, se você veio aqui, pastor, eu quero que Deus me dê. Não, eu vou falar de salvação. Eu vou falar de vida eterna. Se isso não te agrada, eu quero te dizer que você não é um salvo. Se isso já te começa a te incomodar, ei, cuidado que talvez você seja da parte dos não salvos. Porque os filhos de Deus, essa é a herança. Qual é a herança que Cristo te prometeu? Qual é a herança que Cristo nos prometeu? A vida eterna. E talvez nós estamos tão preocupados com as coisas dessa terra. Não estou dizendo que é errado. Eu não estou dizendo que não possa fazer. Que nem amanhã, irmãos. Eu assisti o jogo do Brasil. Foi Brasil. Torci lá para o Brasil. O Vini fez 2 gols, Vini Júnior. Quando o Neymar entrou, eu torci para que o Neymar, irmão, jogasse bem e fizesse gol. Amanhã tem Brasil e Japão. Não sei, mas eu acho que é. Se eu falar errado é porque eu não acompanho muito. Mas amanhã eu estarei às 14 horas assistindo. Não estou dizendo que é pecado. Como também amanhã cedo eu também estarei resolvendo algumas coisas de trabalho. Estou dizendo que é errado. Mas a pergunta é, como está a nossa preocupação com a nossa salvação? Que é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu. Marcos, Deus apenas não nos perdoou. Diga assim, Deus não apenas nos perdoou. Mas pastor Andréia, Ele nos adotou como uma família. Marcos, família.
talvez, olhando para o céu, talvez, vou falar que nem pastor Alex, deixe eu com as minhas heresias, não está no texto, não tem nenhuma linha teológica que afirme isso que eu vou falar, eu estou apenas pensando. Pastor Andréia, talvez Deus olhando para o céu, olhando os anjos, olhando o coral de anjos, e Ele falou, mesmo assim o céu está vazio, e eu preciso enviar o meu filho lá na terra, para salvar e trazer uma família, os meus filhos. Olha para quem está do teu lado e diga, foi você que Deus escolheu. Ô Marcos, joga um pouquinho mais de retorno. Foi você que o Senhor, e Ele nos adotou. Quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos. João 1,12. Nós, que toda hora éramos criatura, outrora nós éramos criatura, mas nos tornamos filhos de Deus. Olha para alguém e diga assim, você era uma criatura, mas Deus te adotou e trouxe para a família e fez filho de Deus. Tem alguém aqui que pode dar um glória a Deus? Pastor, e olha que interessante, porque todo filho ele possui uma herança, e essa herança não é apenas uma herança terrestre que nós estamos falando, recebida de um pai, de alguém que morreu e deixou, mas é uma herança eterna. Se puder mais um pouquinho, eu agradeço, Marcos. Já zerou? Não consegue? Ah, você tem sem acesso? O Adenis não consegue me mandar um pouquinho de retorno? Ih, meu Deus do céu, irmão, está acontecendo de tudo hoje, travou a mesa. Só que os filhos, eles possuem uma herança espiritual. E que herança é essa? Diga, pastor, que herança é essa? A salvação, a vida eterna. Pastor André, eu fico imaginando lá na eternidade, Jesus nos levando. É que eu achei que a Érica estava aqui. A Érica sabe de quem eu ia falar. Eu lembro de um jovem, e eu esqueci o nome da mãe. Esse jovem doente, acamado, e um dia Deus pega, vem para ele, leva ele em visão, em sonho, não sei ao certo, leva ele para o céu, e diz para ele assim, olha, o lugar que eu tenho para você é muito lindo, muito bonito, isso é real que eu vou contar. E aí diz que esse jovem volta dessa visão ou desse sonho e diz, mãe, Deus me levou em arrebatamento, e Deus disse que vai me levar para um lugar muito lindo, mas não é para a senhora chorar, porque lá eu ando, lá eu não preciso de cadeira de roda, lá o lugar é muito lindo, é uma paz muito gloriosa. Isso é real que eu estou dizendo. Mãe, reúna a minha família, porque eu quero pedir perdão para minha família, porque Deus disse que vai me levar, e diz que Deus com ele falou para que ele eliminasse todas as redes sociais. Falou, olha, elimina, porque as redes sociais é o que está te impedindo de você ter uma comunhão comigo. E ele encerra, irmãos, isso aqui é para quem crê. Na quarta-feira ele faz um culto de despedida para a família dele, pastor André. Na quinta-feira Deus recolhe ele. Na quinta-feira Deus recolheu. Por quê? Deus estava levando ele para a vida eterna. E ó que ele, pastor, em toda a sua consciência, ele dizendo para a mãe, mãe, eu não quero voltar de lá, o lugar é muito lindo. Poderia falar de outras pessoas. Me lembrei aqui agora também, pastor Benedito, acho que o pastor Edson conhece essa história, que antes dele ser recolhido por Deus, Deus o leva e ele olha para a esposa e diz assim, olha, Deus disse que vai me recolher, e o lugar que Deus vai me levar é um lugar muito lindo. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque, irmãos, de todos aqueles que tiveram acesso, sejam por visão,
sejam por sonhos. Todos aqueles não queriam voltar daquele lugar que Deus mostrou. Então, por eu ouvir, pastora, nunca Deus me levou em arrebatamento, mas por eu ouvir, eu sei que é um lugar lindo, maravilhoso, glorioso. Mas, pastor, ainda que eu não ouvi, mas por eu ler a palavra do Senhor, diz que lá as ruas serão como de ouro e de cristal, que lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais, Denis, reclamação, sofrimento. Só vai haver, sabe o que, Deise? Um povo dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Diga glória a Deus. E a Bíblia declara que nós somos co-herdeiros de Cristo em Deus, e nós temos essa garantia de morar na vida eterna, de sermos salvos, de ter uma vida eterna, irmãos. Que nem foi falado nesse vídeo, travou um pouquinho. Quanto tempo nos resta? Eu vou pegar minha idade pela Bíblia. Eu estou próximo dos 50 anos. Se for pela Bíblia, só me resta 20 anos. Que a Bíblia diz que o homem viva 70, depois disso é cansaço e enfado. Se for pela Bíblia, pelos 70, para mim só falta 20. Mas eu quero louvar a Deus, que Deus ele pode me dar 100. Minha mãe, para a glória de Deus, está com 74, né, mãe? Vai fazer 74. Deus pode te dar mais de 70. Mas a questão é: você já parou para pensar quanto tempo te resta? Quanto tempo nos resta? Porque a gente acha que a gente está aqui como esse vídeo, vivendo numa jornada desenfreada. Hoje eu faço, amanhã eu resolvo. Hoje eu faço, amanhã eu resolvo. Hoje eu faço, amanhã eu resolvo. Só que a Bíblia diz que teve um homem na Bíblia que ele foi dando corda, anzol. Só que na hora que Deus puxou, irmãos, diga assim: ai. Diga assim: ai. Meu irmão, você sabe o que é o ai de Deus? Se você não sabe, leia a Bíblia. E aí, essa mulher, esse homem que vive com uma vida desenfreada, ele não tem consciência da vida eterna. Eu quero falar sobre isso. Se puder, coloca para mim Efésios. Eu quero falar sobre a nossa herança. A nossa herança começa com a salvação, e eu estou falando sobre salvação. Efésios vai dizer assim: nele também vocês, diga eu, depois que ouviram a palavra da verdade. Quem aqui já ouviu a palavra da verdade? Quem aqui já ouviu o Evangelho? Então é para você. Quem aqui já ouviu falar que Jesus é o Salvador? Então é para você, é para nós, é para mim. Não é para os de lá fora não, para nós. E quem já ouviu falar que esse é o Evangelho da salvação? Agora, a questão é: tendo nele também crido. Se eu creio, eu aguardo. Se eu creio, eu espero. Se eu creio, eu estou pronto, como as 10 virgens. A Bia pregou uma mensagem aqui quinta-feira, pena que a live caiu, a internet caiu. Mas a Bia falou algo, que as 5 virgens, na hora que era para elas terem feito aquilo que elas deveriam ter feito, elas não fizeram. Quando o noivo chegou, elas quiseram fazer aquilo que era para elas terem feito, e aí já era tarde. Não fizeram enquanto tinham tempo. Talvez você é um desses. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua comunhão espiritual? Ah não, amanhã eu me levanto em oração. A gente está dia 28 hoje, dia 28, deixa eu ver se é isso mesmo, 28 de junho.
quantos livros, não vou dizer isso, durante esses 6 meses, você leu um livro da Bíblia? Um livro da Bíblia? Eu vou ler a história do meu Salvador, Mateus, aonde Jesus nasceu. Se eu descer aí e perguntar para você onde Jesus nasceu, você sabe? Se eu descer aí e perguntar para você, com quantos anos Jesus está ensinando na sinagoga? Se eu te perguntar, com quantos anos Jesus realizou o primeiro milagre, você sabe? Você sabe? Se você não sabe, como é que você não sabe a história do seu Salvador? Mas talvez você saiba, irmãos, entenda o que eu vou falar, não é pecado. Mas talvez o Marcos saiba a escalação do Brasil completa. Rapaz, eu descobri que tinha o Alisson, que é o goleiro, é Alisson ontem. Eu vi o cabelo grande, eu achei que era o Cássio. Eu falei, é o Cássio? Mas irmão, eu não acompanho. Para mim eu achei. Eu falei, caramba, olha o Cássio no gol. E não era o Alisson, para mim. Olhei um outro lá, falando com um amigo meu, irmão, faz tempo que eu não acompanho isso, e eu não estou dizendo que é errado. Aí eu vi na Espanha não lembro, um time lá, um cara com cabelo, eu falei, rapaz, olha o Puyol jogando. O Puyol já está aposentado faz tempo. O cara deu risada, eu falei, olha lá o Puyol. Pastora, eu não acompanho. Estou dizendo que é errado, quem sabe? Não é isso, irmãos, não é isso. Mas às vezes, se eu perguntar aqui, você sabe todo o elenco da sua série favorita. Talvez você saiba o nome do ator lá do Chosen, como é que fala? É isso daí, Chosen. Você saiba o nome dele. Você sabe que ele é americano. Não sei se ele é, estou só aqui que eu não sei, mas talvez você saiba o nome dele. Você sabe que ele é americano, você sabe que ele é casado, ele tem 2, 3 filhos, tal. Mas e a história de Jesus? E a história do seu Salvador? E a história daquele que vai levar você para o céu? Então Efésios está dizendo isso. Porque quem creu nele, Marcos, recebe o selo do Espírito Santo da promessa. Quem já recebeu esse selo aqui, diga glória a Deus. Olha que interessante. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Diga glória a Deus. Diga assim, estou eu aguardando. Diga comigo, estou eu aguardando. Então você precisa entender que a primeira e maior promessa, herança, é a salvação. Essa é a primeira. Não é um casamento feliz, não é uma família rica, não é isso. Se Deus der, glória a Deus. Mas a primeira promessa é: eis que eu vou para o Pai, eu voltarei para buscar, e na casa de meu Pai há muitas moradas. Diga glória a Deus. Essa é a promessa. Eu vou nos preparar-vos lugar. Essa é a herança dos filhos. Marcos, antes nós éramos condenados por Cristo. Mas diga assim, em Cristo eu recebi perdão, reconciliação eterna. Diga glória a Deus. Quem já recebeu aqui, diga glória a Deus. Jesus, ele já te perdoou, lançou os seus pecados lá no mar do esquecimento. Ele disse, filhinhos, não pequeis. E ainda se pequeis, vós tem um Pai com um advogado. Olha, irmãos, e ele vai interceder diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Esse é o teu Jesus de Nazaré, em nome de Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e diga, ei, você já foi reconciliado em Cristo, em nome de Jesus. E a salvação é o início de todas as bênçãos. Eu preciso crer na salvação. A salvação não pode ser trocada. Ai, se Deus me der um casamento, se Deus me der uma vida financeira, a minha saúde, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, irmão, para com isso. Com dor ou sem dor, mas eu quero ser salvo.
Meu casamento, bem ou mal, mas eu quero ser salvo. A minha vida financeira, bem ou mal, mas eu quero ser salvo. Eu trabalhando ou desempregado, eu quero ser salvo. Tem alguém aqui entendendo? Diga glória a Deus. Então, a salvação é o início das demais bênçãos de Deus. A salvação é o início. Porque se eu entendo isso, porque quem é filho, diga assim, quem é filho tem acesso. Cara, a Bíblia vai dizer de dois filhos: o filho pródigo vai embora e o filho que está na casa. Só que o filho que está na casa, quando o pai vem e faz o banquete, ele se levanta indignado, com raiva, frustrado, porque o pai preparou um novilho para o filho que retorna. E ele fala: eu estou na casa, eu estou aqui, e o Senhor nem um cabrito mata e me dá. O pai olha e diz assim: filho, você está dentro da casa, você tem acesso a tudo. Porque quem é filho tem acesso. Quem é filho, ele já tem acesso à presença do pai, ao cuidado do pai, aos tesouros do pai. Que nem você vai lá na sua mãe, você é casado. Quando você vai na sua mãe, você pede para abrir a geladeira? Você pede? Ô Bruna, quando você vai na sua mãe, você pede para abrir a geladeira? Pastor Andréia, seus menininhos pequenos, o Vitor casado, quando ele chega lá, a minha mãe, quando eu abro lá, tem Danone, eu já pego, nem peço. A minha tia Glória tem que pedir. Cadê minha tia Glória? Tá aí não? Aí eu vou lá, tô brincando, irmão, vou lá e pego lá dela também, minha tia, porque eu tenho acesso. Você tem acesso ao Pai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa e nós achamos que nós não temos acesso ao Pai, porque quem é filho tem acesso à presença, à sua graça, ao seu amor, à sua compaixão, ao seu cuidado, à sua provisão. Eu quero hoje falar sobre isso que o Senhor tem para nós, porque nós achamos, e se você puder pôr para mim, coloca para mim, João 1:11, porque Deus veio para os seus, mas os seus não o quiseram ou receberam. Sei que se você puder pôr, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas nessa noite, o Senhor está aqui, procurando homens e mulheres que o recebam com o coração aberto e tenham prazer em dizer assim: eu vou morar na vida eterna para a glória de Deus. Tem alguém aqui que pode dar um glória a Deus? Tem alguém aqui, irmãos, que tem anseio de pensar nas coisas eternas? Olha que imagem linda, a coroa, Cristo te coroando, Cristo dizendo: entrai bendito de meu Pai, tomai por herança tudo aquilo que eu vos tenho preparado. Tem alguém aqui em nome de Jesus Cristo? Porque hoje nós vivemos muitas pessoas que procuram riquezas, procuram coisas terrenas. Ah, meu irmão, mas a maior riqueza que um homem pode, que uma mulher pode possuir, é a vida eterna, em nome de Jesus Cristo, é a salvação. E isso você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Essa é a maior riqueza, é a salvação. Não é likes de internet, não é um nome conhecido. Ô irmão, tem gente, entenda o que eu vou falar, ele tem boa reputação, mas ele não tem caráter. Reputação, pastora, é o que eu sou na sua frente. Caráter é o que eu sou depois que você sai. Sabia disso? Você quer conhecer alguém que tem caráter? Vê o que ela fala quando o outro não está. Aí você já descobre se ela tem caráter ou não. Você já descobre. Você já sabe. Você já sabe, irmão. Só que Cristo, Ele nos chama para que, não sei se você entende. Os discípulos
eles olham para Jesus e vêm todo feliz correndo o pastor André. Nós expulsamos demônio. Os demônios nos submetem, os demônios nos resistem, nos obedecem, e eles todos alegrem. Jesus pega e diz assim para eles: ei, alegrem-se por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Diga glória a Deus, que você possa se alegrar por ter o teu nome escrito, arrolado no livro da vida. Diga amém. A nossa herança inclui as promessas de Deus. Gálatas, põe para mim, Gálatas. A nossa herança, ela vai incluir as promessas de Deus e as bênçãos, porque nós como filhos, nós temos direito. Ô Marcos, eu sei que seu pai mora onde? Tá bom, tá certo. Você vai lá no seu pai de vez em quando. Mas quando você vai lá no seu pai de vez em quando, você pede para ele para comer alguma coisa? Tem uma maçã lá, você já pega e come. Se tem um copo de refri lá, você já toma. Se tem uns 2 Danone, você come os 2, né? Não, eu também, eu já pego logo os 2, irmão, Danone. Pô, irmão, mas foi criado em apartamento, filho. Mas foi criado com vó, né, Marco? Nada, né? Quem foi criado com vó aí? Não é verdade? Só entende quem foi, né? Então, mas você não pede, porque você já tem acesso às bênçãos, você já tem acesso àquilo que é dele. Então nós como filhos, nós temos direito às promessas de Deus. Gálatas diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Olha o 7. Assim você já não é mais escravo, porém filho. Diga glória a Deus. Pastor André, olha que coisa linda. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Diga glória a Deus. Imagine Deus como seu pai. Você não precisando pedir: Deus, me dá um Danone, me dá isso. Você tem acesso às coisas espirituais. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Você pode dobrar o joelho. Você não precisa de mediador. Você pode falar com Ele e dizer: Pai, eu quero ter acesso ao Senhor. Eu preciso do Senhor, porque o Senhor é o Abba Pai, e o meu espírito testifica que o Senhor é o meu Deus. Diga glória. Herdamos a sua presença, o seu cuidado, a sua provisão, e o Espírito Santo nos direciona, nos guia. É o que Gálatas está dizendo. Porque quem é filho, o Espírito Santo. Ô Marcos, e o Espírito Santo cuidando, é como um pai. O pai, pastor Andréia, ele não abandona o filho. Ele não abandona, irmão. Ainda que o filho possa fazer raiva, o pai não abandona, o pai não deixa, mesmo em as lutas sendo grandes, fortes, tremendas. Irmãos, eu fico imaginando, porque tanto trabalho que eu dei, como vocês talvez, muitos aqui deram tanto trabalho para Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, não nos abandonou, não nos deixou. Ele nos resgatou. Eu mesmo, irmão, se Cristo não tivesse me aceito, era para eu estar morto. Era para eu já estar morto a deles. Ainda os laços que eu sei que Deus me livrou, fora aqueles que eu sei que Deus livrou sem eu saber, sem eu conhecer, sem eu presenciar. Eu lembro de algo, não tinha nada a ver comigo, mas olha como que Deus livra, pastor André. Nós estávamos em uma roda, e aí veio um cara para matar um dos caras que estava com a gente. Só que a gente sabe que no crime, quando vai lá para matar quem está junto, queima de arquivo. E aí quando esse rapaz chegou lá para matar esse rapaz, ele escutou a voz de um outro amigo nosso. Minha mãe sabe até, eu vou citar o nome desse amigo, que ele já, Deus recolheu ele, o Marco Antônio. E aí por ele ouvir a voz do Cotonho, a gente chamava ele de Cotonho,
Mas eu entendo, pastor, que Deus usou o Marco Antônio como um canal de livramento. Porque talvez naquele dia, se o Marco Antônio naquele momento não fala alto, e essa pessoa, e ele procurou depois a gente, falou, aquele dia, vocês estavam assim, em tal lugar assim, eu fui lá, mas eu só não fiz porque eu escutei a voz do Cotonho. Quantos livramentos você acha que Deus já não te deu, mesmo que você não soubesse? Quantos livramentos você acha que Deus não te livrou, ainda que você não soubesse? Eu não estou dizendo de você causar, mas quantos livramentos? O assaltante, o homem sanguinário, o homem violento. Mas Deus, olha que interessante, Ele nos guarda, sabe por quê, Marcos? Marcos, vem aqui, Marcos, por favor. Marcos é pequeno, hoje, pequeno, perto de mim, ele é pequeno, porque eu sou grandão. Olha aí, meu Deus, Marquinhos, vem cá, Marquinhos. Vamos pensar que o Marquinhos, pastor Andréia, é Deus. E eu aqui sou Davi, menino, sem corpo, sem aparência. A Bíblia diz que Davi tinha aparência, era formoso, mas só para você entender, sem qualidade, sem arma. Davi, todos olhavam e diziam, Davi não tem proteção, não tem escudo, não tem arma, não tem lança, não tem cajado, não tem armadura. Quem é a família de Davi? Quem é os pais de Davi? Jessé, o belemita. Mas eles são preparados na guerra? Belemita lá. Tem uns irmãos dele que são bons de guerra, Eliabe, Abinadab, tem uns lá que são bons. Tá bom. Então vamos aqui fazer o banquete, deixa Davi lá esquecido. Só que Deus pega e diz assim, a reunião de família está formada, mas está faltando alguém que é da minha família, e o nome dele é Davi. E nós só nos assentaremos quando ele chegar. 1 Samuel 16:11. Quando ele chegar, nós nos assentaremos à mesa. E aí Deus diz para Samuel, unja ele. Vocês conhecem a história. Só que lá na frente, Davi vai para uma guerra. Alguns olham para eles, alguns olham para ele, olham ele sem corpo, sem estética, estrutura, obrigado, Marcos, sem estrutura, sem capacidade, sem ferramentas bélicas, mas só que não olhavam que na frente de Davi tinha um Deus, o grandão, que o guardava. Davi, quando ele vai para a guerra, Golias está lá. Eu fico me imaginando agora. Ô Fábio, só é uma comparação. Vem para o pau, Fábio. Ó, aqui, eu estou pondo o Marcos na frente. Vem para o pau, Fábio. Vem, Fábio. Vem. Eu imagino Davi assim com Golias. Eu estou fazendo isso aqui só para você brincar. Davi olha para Golias, talvez tremendo, dizendo assim, olha, eu posso estar com medo, tu porém vem contra mim. Põe para mim 1 Samuel 17:45. Tu porém vem contra mim com espada e com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos que tu tem afrontado, e ainda hoje ele me entregará a tua cabeça em minhas mãos. Meu irmão, minha irmã, quando nós nos pertencemos à família de Deus, é Deus que vai nos guiando, nos protegendo, nos guardando, nos blindando. É Deus que vai colocando na frente, dizendo, não, ele não toca, ele é meu, em nome de Jesus Cristo. É Deus que direciona a pedra, é Deus que direciona tudo. Tem alguém aqui entendendo? Diga glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Os filhos de Deus não vivem sozinhos, eles têm um pai que supre ele, que cuida dele, das suas necessidades e te sustenta em todos os momentos. Tem alguém aqui que é filho? Diga glória a Deus. Então, se você é filho, você tem acesso a essa promessa. Ele te guarda, ele te protege. O filho de Deus
Deus, diga assim: o Filho de Deus não vive sozinho. Olha para alguém aí e fala assim: você pode se sentir sozinho. Tem dia que você não se sente? Tem dia que eu me sinto. Ué, se você não sente, tem dia que eu falo: meu Deus, parece que ninguém me vê. Já viu aquele? Tinha um desenho antigamente que era ó céus, ó terra. Alguém lembra desse desenho aí? Alguém lembra? Ó céus, ó terra. Como que é? Ó céus, ó terra, ó vida. Era muito engraçado. Eu vou tentar achar depois, vocês me lembram? E ele, tem gente que é assim, mas a gente esquece que há um Deus, Lucas, Deise, que está nos olhando. Há um Deus que está nos vendo. Há um Deus que nos prometeu a vida eterna. É uma palavra hoje de reflexão. É uma palavra que vai te levar e te dar acesso ao céu. Terceiro tópico: a nossa herança eterna está reservada nos céus. Põe para mim João 14, eu sei que eu já falei. João 14 vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Pois se não fosse assim, eu não vos teria dito. Olha isso que interessante. Mas eu vou para vos preparar lugar. Olha que interessante. Há 2000 anos, mais ou menos 2030 anos, o Senhor foi, pastor Andréia, preparar lugar para mim, para você. Sibeli, há 2030 anos atrás, Daniel, Dani, Edileu, Rena, Kleber, Deus foi, falou assim: ó, eu vou lá preparar lugar, mas eu vou voltar. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Olha para o teu irmão, ele vai nos receber. Ô, irmãos, você precisa pegar isso aqui, que Jesus está dizendo. Pastor André, aqui é a porta do céu. Vem cá, pastor, eu sei que você está com a perna, só um pouquinho. Vem cá. É o que Jesus está dizendo. Mas senta, senta. Eu sei que você está com o joelho doendo. Eu sei que você está com o seu joelho doendo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não disse que eu receberia? É o lugar que eu preparei para você. É isso que ele está dizendo, Vitor. É isso que ele está dizendo, Luciano. É isso que ele está dizendo, Rui. Que ele mesmo vai nos receber, Sibeli. Dizendo assim: ei, Sibeli, esse é o lugar. Ei, Daniel, porque eu, como anfitrião do céu, eu tenho o poder de receber. Como você na sua casa, você é o anfitrião. Só que você precisa entender que Cristo é o anfitrião dos céus. Tem alguém aqui entendendo? Diga glória a Deus. Ele é aquele que vai nos receber e dizer assim: ei, entrai, tomai por herança. Ei, a Denis, não é o pastor Edilson, não é o pastor Marcelo, não é o pastor tal, não é a pastora Andréia, Edileuza, não é o irmão, é Cristo. Diga glória a Deus. Oh, glória! É Ele, o anfitrião do céu. Meu irmão, quando você quer receber uma pessoa muito querida na sua casa, você prepara o melhor. Cristo foi preparar o melhor, a vida eterna. Cristo foi preparar o melhor. Tem gente que não entendeu. A vida eterna, a salvação. Diga glória a Deus. Tem alguém aqui entendendo? Põe para mim 1 Pedro, anotei aqui, 1 Pedro 1, 3 e 4. Eu quero que você entenda. Cristo, 1 Pedro 1, 3 e 4.
beber uma água aqui. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Cristo está dizendo: Deise, eu tenho algo reservado no céu para você. Eu tenho algo. Irmãos, entenda o que eu quero dizer. Às vezes a gente pensa: eu preciso construir uma casa, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso comprar algo. Só que Cristo está dizendo, Sibeli, a sua morada no céu já está preparada. Karen, a sua morada no céu já está preparada. Olala, já está preparada. Já está reservada. Já está guardada. Pastor, mas eu posso viver de qualquer maneira? Não, irmãos, não. Pelo amor de Deus, não. Não estou aqui pregando uma hipergraça, renúncia, santificação, santidade, purificação, caminho santo, santidade, testemunho, caráter. E aí você vai conseguir chegar na vida eterna. Pastor, mas eu não consigo seguir a Bíblia completa. Siga Salmos 15. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem morará na sua santa morada? Aí o salmista responde: aquele que fala a verdade de coração, aquele que não aceita injustiça contra o teu próximo, aquele que não difama o teu irmão, aquele que não aceita suborno contra o outro. Se você já cumprir Salmos 15, você vai morar no céu tranquilo. Ainda que com dano, ele não mente. Ainda que tenha prejuízo, ele não mente. Ô mãe, eu fui abrir a janela lá em casa e eu derrubei aquele patinho, eu quebrei, tá? Acho que a senhora nem percebeu, mas lembrei agora. Tá? Quando a senhora achar lá quebrado, fui eu que quebrei um patinho amarelo. E eu peço perdão aqui diante da igreja. Quem confessa não merece castigo, né? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Poderia, como eu fiz, catei o pedacinho, coloquei por cima, falei, vou deixar quietinho, já vou deixar quietinho, que eu não sei de quem que ela ganhou. Mas aí o Espírito Santo veio e falou, não, coloquei do lado, e ela sabe, está lá do lado. Quando ela chegar, ela vai ver que está faltando um pedaço. E eu lembrei agora, estou falando, poderia ficar quieto, poderia deixar lá. Pastor, mas o senhor está dizendo que é só isso? Não, estou dando um exemplo. Mas fala assim comigo: existe uma herança incorruptível. Quem lembra de Nabote? Nabote, ele não quis vender a sua vida. Aquilo que ele tinha era muito precioso. Vocês lembram também de Esaú? Me ajuda aí, Lucas. Quem é que troca o prato? Esaú e Jacó, né? Que troca por lentilha. Eu esqueci os nomes. Jacó e Esaú. Mas quem que troca o prato de lentilha? Espera aí, um de cada vez. Quem que troca o prato? A bênção é com Esaú, correto? Isso. Jacó oferece o prato de lentilha, correto? Isso, bom, então perfeito, obrigado. Esaú tem a bênção e ele diz assim: para que proveito eu terei disso, se eu estou com fome agora? Só que a bênção era eterna, pastor. Porque tem gente que troca o que é eterno pelo que é momentâneo. E a Bíblia diz, evangelista Leandro, que ainda que com lágrimas, Deus não viu ele com o coração arrependido. Tem gente que é bom ator para chorar. Tem gente que, irmão, tem gente que é ator, irmão.
Hoje a gente estava aqui no social e os caras, eu falei para os caras, rapaz, o evangelista estava até o final, eu falei, rapaz, quando os caras vêm, a gente já passou na escola da vida já há muito tempo. Eu falei, cara, vocês acham que a gente não é vivido? Diz que Esaú, ele ainda que com lágrimas, ele vai diante de Deus, mas Deus não encontra um coração arrependido. Diga, mas por quê, pastor? Porque ele trocou aquilo que era eterno por aquilo que era momentâneo. Não troque aquilo que é eterno por algo que é momentâneo. Não troque a sua salvação pelos prazeres da vida, pelas coisas da vida. Não vale a pena. Você já está diante de um homem que no passado eu fiz muitas escolhas erradas. Trabalho para mim era importantíssimo. Minha família está aí, pergunta para eles. Minha mãe sabe. Nunca procurei emprego e Deus sempre abriu as melhores empresas para que eu trabalhasse. Todo mundo, né, Rena, da minha rua falava assim, rapaz, você tem sorte, né, para arrumar emprego. Os empregos tropeçavam e caíam no meu colo. Mas pergunte, pastora, para ela, para minha mãe, para os meus vizinhos, para minha esposa, se com esses empregos, se eu tive prosperidade. Nenhum. Porque a bênção de Deus não estava. A bênção do Senhor não estava. Aí um dia Deus pegou e falou assim, eu quero que você abra a mão. Eu quero que você agora não trabalhe mais fixo. Eu falei, mas Senhor, como isso? Ali naquele momento era Deus falando assim, olha, eu quero que você abra a mão das riquezas desse mundo que passa. E você comece agora a pensar nas coisas eternas, nas coisas celestiais, nas coisas que não vão ter fim. Minha mãe sabe. Trabalhei, mãe, como que era o nome daquela mulher lá? Ai, meu Deus, SRJ, esqueci o nome, saí de lá. Essa mulher ligou para minha mãe chorando. Rosana. Tantos empregos que eu saí, essas pessoas queriam que eu ficasse, mas por que eu estou falando isso? Porque vai chegar um momento na nossa vida que Deus ele vai pedir para que a gente faça algumas escolhas. Deus ele vai pedir para que a gente faça algumas renúncias, algumas entregas. E não tem como a gente morar no céu se a gente não abrir mão de algo. Abrir mão do nosso velho eu, do nosso ego, do nosso sentimento, do nosso rancor, das nossas iras, dos nossos pecados. Não tem como a gente morar no céu se a gente não abrir mão das coisas dessa terra. As riquezas desse mundo passam, as coisas desse mundo vão passar, mas as coisas eternas, elas não vão passar para a glória de Deus. Elas não vão passar. Não é uma mensagem que eu vou ficar gritando, mas eu quero que você abra os seus olhos espirituais. Eu quero que você abra a sua mente. Por isso que o cristão que vive com esperança na salvação, ele vive para as coisas de Deus. Porque ele sabe que a qualquer momento Jesus pode voltar. Ele sabe que a qualquer momento Jesus pode voltar. Jesus pode voltar daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas eu também posso morrer hoje. Eu posso morrer amanhã. Mas se eu vivo com esperança, pastor Andréia, eu sei que Deus já enviou o seu melhor, que é o Filho dele, chamado Jesus Cristo, que veio para nos dar vida. Põe João 3,16. O que diz João 3,16, Marcos? Estou falando sério porque me deu um branco. Lembrei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Quem crê no Filho de Deus aqui, diga glória a Deus.
Quem crê no Filho de Deus aqui, que quer ter vida eterna, diga glória a Deus. Aí, ó. Porque Deus amou o mundo. Então você pode glorificar a Deus, de maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Olha aí para o teu irmão e diga: não viva apenas com os olhos nas coisas dessa terra, mas viva com os olhos nas coisas espirituais, nas coisas do alto. Os campos já estão brancos, a seara já está pronta. Cadê os trabalhadores que estão com o olhar nos céus? Diga glória a Deus. Não devemos apenas olhar para as coisas dessa terra, mas temos que ter um olhar para as coisas do alto. Se eu não me engano, a Bíblia vai dizer, acha para mim, já estou terminando, é o último versículo que eu vou pedir, eu não sei aonde está. Deixando para trás as coisas que para trás ficam, mas olhando para o alvo. Se eu não me engano, Romanos ou Hebreus 12, procura o que eu te pedi, tá? Mas eu vou falar de outro versículo, tá? Se eu não me engano, Hebreus 12 ou Romanos 12 vai dizer assim: olhai para o autor e consumador da vossa fé. Você sabe o que é autor e consumador? Alguém sabe a definição quando a Bíblia diz isso? Autor, pastor André, é aquele que começa uma história. Consumador é aquele que termina. Olha para o teu irmão, Cristo começou, sabe o meio e o fim da tua história, diga glória a Deus. Ele é o autor e consumador. Adenis, você acha que no meio, caramba, agora eu estou no meio da vida do Adenis, e agora, o que vai acontecer, meu Deus do céu? Nasceu Isaac, o que vai acontecer, meu Deus do céu? O que vai acontecer, que agora eu não sei mais? Você acha que Deus é assim? Você acha que Deus é assim? Ele é autor e consumador. Olha lá, Filipenses, obrigado a mídia. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Irmão, eu julgo também não ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão diante de mim, que é o céu. Esquece as coisas para trás. Talvez tem gente aqui sentado que não perdoa alguém que fez mal 3, 4, 5 meses, anos. Não. Ai, que eu tenho raiva de fulano, de ciclano e não sei o quê. Mas, irmão, não estou falando de medo, de você ter medo. Irmão, não tenha não. Aprenda uma coisa, eu tenho aprendido isso: quem te trai uma vez, te trai duas. Aprenda isso. É verdade, eu nunca falei isso. Código de ética da máfia italiana. Você sabe o que é, pastora? Qual que é? Um dos códigos de ética: nunca confie em alguém que trai o esposo e a esposa, porque se ele é capaz de trair quem dorme com ele, imagina quem não dorme com ele. Código de ética do mundo. Poderia também falar um código de ética do crime organizado, que é baseado nisso. Se fulano ele tem uma vida dupla, ele não pode fazer parte da facção. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Talvez Deus está falando com gente aqui. Para de ter vida dupla. Acha que Deus não sabe? Acha que Deus não conhece? Acha que Deus não sabe? Acha que Deus não sabe que você fala mal dos outros? Você acha que Deus não sabe que você é fofoqueiro? Que você é mentiroso? Você acha que Deus não sabe, irmão? Que você é língua de trapo? Você acha que Deus não sabe que você tem um coração rancoroso? Mas hoje eu preciso deixar as coisas para trás e viver o novo de Cristo, porque eu quero morar nos céus, a herança dos filhos de Deus. Tem alguém aqui que quer morar no céu? Então você ouviu a palavra da salvação. Daqui para frente o que você vai fazer é você e Deus. Você pode até sair daqui hoje reclamando, murmurando dessa palavra, é você e Deus. Mas diante de Deus, sabe o que Deus está dizendo? Edilson, o sangue dessa pessoa você não está nas suas mãos, porque você pregou sobre salvação.
o sangue de nenhum de vocês aqui, ó, vai estar na minha mão, porque vocês estão ouvindo eu falar de salvação hoje. De nenhum, irmão. Estão ouvindo. Quem sabe que aqui mentir é pecado? Levanta a mão. Você acha que esse sangue vai ser cobrado de mim? Quem sabe aqui que falar mal dos outros é pecado? Levanta a mão. Quem sabe? Se você não sabe, é porque você não lê a Bíblia, está sabendo agora. Você acha que esse sangue não está nas suas mãos? Você acha que não está nas suas mãos? Você acha que está nas minhas mãos? As mesas que você senta para falar dos outros, você acha que o sangue dessas pessoas que são faladas estão nas minhas mãos? Você acha? Você acha? Ah, irmão, se você acha, eu quero te desiludir hoje. Esse sangue está nas tuas mãos. Esse sangue está nas suas mãos. O seu pecado, o sangue está nas suas mãos. Mas eu tenho a escolha de falar: Senhor, eu esqueço do que para trás ficou. A partir de hoje eu quero ser um novo homem. Quero ser uma nova mulher. Eu quero olhar para o autor e consumador da fé. Eu quero olhar para o autor e consumador da minha fé. Tem alguém aqui? Diga glória a Deus. A herança dos filhos de Deus é grandiosa e ela começa na salvação, manifesta diariamente através das promessas e do cuidado do Pai, e será plenamente revelada na eternidade. Irmãos, é diariamente. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Depois de amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui amanhã. E assim sucessivamente. Somos filhos e herdeiros e temos uma herança que ninguém pode tirar de nós. Acha para mim, se eu não me engano, está em uma das epístolas. E aí seja epístola, quando eu falo é 1 João, 1 Pedro, não lembro aonde está, mas diz assim: a maior promessa é essa, a vida eterna. Se eu não me engano, 1 Pedro, se eu não me engano. Mas acho para mim, a maior promessa é essa, a vida eterna. Essa é a maior promessa. Não é riqueza, não é carro. Essa é a herança dos filhos de Deus. Essa é a herança das filhas de Deus. Talvez muitos aqui falem: mas essa não era a palavra que eu queria ouvir. Mas é a palavra que vai te direcionar e te levar para o céu. Diga glória a Deus. E aí eu termino aqui dizendo: você tem vivido como um verdadeiro filho de Deus? 1 João, que era 1 Pedro, 1 João. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Lembre-se que o Filho possui identidade, propósito e uma gloriosa herança, preparada pelo Pai Celestial, que é a vida eterna. Feche os teus olhos. Pastor, eu estou aqui, eu não vou te chamar aqui à frente não vou te chamar aqui à frente, mas é aí no seu lugar, é no seu lugar. Fala com Deus, fala com o Senhor. Pode fazer um som aí, Clóvis, o pessoal aí, cadê o Marcos? Faz um barulho aí, enquanto eles vão falando com Deus. Vai falando aí, fala: Pai, eu quero a vida eterna. Fala: Deus, eu tenho dado uma olhada, eu tenho falhado, eu não tenho pensado nas coisas espirituais, eu não tenho pensado nas coisas do alto. A minha vida é as coisas dessa terra, é as coisas. Vai falando com Deus, põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração. Teu coração e diga: Senhor, eu quero pensar nas coisas do alto, eu quero pensar nas coisas de cima, eu quero pensar nas coisas de cima, Senhor, eu quero pensar nas coisas do alto. Ah, Senhor meu Deus, como tem um louvor dizendo: se o Senhor fizer, o Senhor é Deus; se o Senhor não fizer, o Senhor continuará sendo Deus.
Deus. Diga assim: Senhor Jesus. Irmão, eu não estou sozinho. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero, eu Edilson, preciso pensar mais nas coisas do alto. Eu, Edilson, preciso orar mais, jejuar mais, ler mais, buscar mais, me lançar mais. Meu irmão, as coisas dessa terra vai ficar, a casa vai ficar, o carro vai ficar, o emprego vai ficar, mas quando Ele nos buscar, Ele nos dará um corpo transformado, um corpo renovado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E quem recebe essa palavra, aplauda bem forte o nome de Jesus, bem forte, porque Ele merece, bem forte. Reconciliar, pastor, eu quero a vida eterna em nome de Jesus. Se tem alguém, faz assim com as mãos em nome de Jesus. Pastor, eu quero a vida eterna, eu quero. Tem alguém em nosso meio? Tem alguém? Não tem ninguém, eu não vou ficar aqui te oferecendo um saco de laranja. Eu estou falando de Jesus. Todos aqui já são salvos, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Diga glória a Deus, bem forte, bem forte. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? A palavra foi dita, né? E a salvação é para todos. Mas nós temos que fazer a nossa parte, amém? Vamos estar falando sobre a oferta e o dízimo, que é algo também muito importante, né? Aonde o Senhor, Ele cuida e prepara todas as coisas, amém? Aleluia. Em Mateus 6:12... 19, glória a Deus, fala assim: não acumule para vocês tesouros na terra, aonde a traça e o ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumule para vocês os tesouros do céu, onde a traça não enferruge, não destrói, e onde os ladrões não arrombam e não furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Amém? A palavra está dizendo aqui: para que guardar? Para que proteger tanto algo, se o Senhor concede para a vida de cada um de nós? Amém? Então, quando tiver de fazer, vamos fazer com amor, vamos fazer não por troca, porque o Senhor nem recebe, mas fazer por aquilo que Ele pode dar para cada um de nós, e a gente ser abençoado a todo tempo, amém? Vocês se sentaram, agora levanta um pouquinho de novo, vamos estar orando, vamos estar ofertando ao Senhor de todo o nosso coração, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. E vou falar algo aqui, irmãos. Estou passando por uma situação que não está sendo fácil. E jamais eu vou deixar de falar um não para o Senhor. Enquanto Ele me deixar de pé, eu subo. Porque quem me sustenta é Ele. Eu estive fazendo um exame aí e não foi nada legal.
Mas eu falei, Senhor, enquanto o Senhor me dá fôlego de vida, eu poder andar, eu estou na tua casa. O pastor chegou ali, pastor, só tem que ter paciência, que imediato assim eu não consigo, dói muito. Mas eu vou devagarzinho. E eu estou aqui. Porque se eu não acreditar nesse Deus que pode fazer, que será, né? Foi dado um diagnóstico para a minha vida. Eu não sei o que vai ser dali para frente. Mas eu tenho a certeza que eu sirvo um Deus de milagre. Eu sirvo um Deus que hoje eu recebi esse diagnóstico, mas até eu fazer novamente, pode não ter dado mais nada. E é sobre isso. E quantas pessoas têm desacreditado? Quantas pessoas já não acreditam mais do que Deus pode fazer? E foi pregado sobre a vida eterna. E eu quero estar preparada para esse grande dia. O sofrimento ficar aqui, ó, nessa terra. E a gente viver o melhor do Senhor, amém? Então vamos estar orando. E faça o melhor, irmãos. Faça o melhor. Não deixe que o inimigo tampa a sua venda. Não deixe que o inimigo não deixe você ouvir para fazer aquilo que é o correto para o Senhor. Mas faça com amor e você verá o que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. E eu não falo só da área financeira, eu falo de todas as áreas que é necessária para a nossa vida, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos sustentado, Pai, para o Senhor, Pai amado, ter nos guardado, Jesus, e como eu sempre falo, Pai, eu te agradeço desde o momento, Pai, que eu possa abrir os meus olhos, Deus, colocar os meus pés ao chão, Deus, e contemplar, Pai amado, a Tua grandeza, Senhor amado. Nesse momento, Deus amado, estamos aqui, Deus, te apresentando o melhor de nós, Pai querido e bondoso, Pai. E aqueles, Pai amado, que precisa de algo, Senhor, aqueles que precisam de uma porta de emprego, Senhor amado, oh, Senhor, vai de encontro a essas vidas, Deus. Oh, Pai amado, vai surpreendendo corações aqui essa noite, Senhor amado, e que cada um venha entender a necessidade, Pai amado, de fazer o melhor para Ti, Deus. Eu te agradeço, Deus amado, e coloque as Tuas mãos sobre cada vida aqui essa noite, Pai. E grande é o Senhor, Pai, que tem feito, irá fazer muito mais, Pai. É que eu te agradeço, eu te peço, Deus, em Teu nome santo e bendito, porque toda honra, toda glória seja dada para Ti. E somos mais que vencedores na Tua presença, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Pode trazer essa oferta, seu dízimo, aqueles que
assento. Deixa eu fazer aqui menção dos aniversariantes. Já na sequência as crianças, já põe aí, já deixa as crianças já preparadas. Os aniversariantes de junho, dia 8, o Cleito, dia 10, a Kelly, e dia 14, o Miguel. Acho que só está presente o Miguel, né? Cadê a... Tem mais alguém que tem o Gael? Então sobe. Quem que está faltando? Daniel? Então, irmãos, ó, fiquei 3 meses falando, preencham as fichas, né? Sobe aí, Gael, sobe aí. Então tem aí o Gabi, pode subir, Miguel. Tá ali na mídia, sobe aí, cadê o Miguel? Não tem? Miguel sumiu? E aí, Gael? Meu Deus, vamos lá, vamos orar por esses que... Ô Gael, fica quieta, segura ele aí, Daniel, porque esse aqui é 220. Esse é 220, meu Deus do céu. Esse aqui, oi, é 300. Vamos segurar ele aqui. Ó, irmão, nós vamos orar por todos os aniversariantes. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelo Gael, eu oro pelo Daniel, eu oro pelo Miguel, pelo Cleito, pela Kelly. Eu oro, Senhor, meu Deus, por todos, ó Pai, aqueles que fizeram aniversário no mês de junho. Que o Senhor, meu Deus, abençoe, que o Senhor, meu Deus, guarde, em nome de Jesus Cristo, e que a boa mão do Senhor seja sobre eles, e que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Parabéns, Miguel, parabéns, Vino, 6/6, olha aí, que Deus abençoe, Daniel, que Deus abençoe, Gael, vem cá, Gabriel, Gael, Deus abençoe, Vino, leva ele que ele é 380, irmãos, vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Não tem a lembrança, não tem, tá bom, vamos lá. As crianças, rapidamente, para a gente falar os versículos, as crianças, sobe aí, sobe as crianças, vem Miguel, vem Helena, vem as crianças, sobe aí os versículos, meu Deus, ajuda aí, o que foi? Você vai subir também para falar versículo? Vem cá, cadê o Heitor? O Heitor está se escondendo, que eu falei que hoje ia pôr ele de banco. E aí, você já sabe o seu? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é? Não? Qual que é? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Meu Deus, vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Ó, quando eles falar o versículo, põe aí, Neemias 8:10, tá? Neemias 8:10. Parabéns. Helena, você vai falar o versículo ou o endereço primeiro? O versículo. Bacana. Qual que é o seu? O seu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Não é? Ixi, pensei que era Salmos 23. Não vai ser. Também está escrito, tu não... Aí. Também está escrito, deixa eu ver com o Miguel. Aí você já pensa, calma, bebe uma água, respira. Fala aí, Miguel. Colossenses 3:2, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Era você que era para pregar aqui. Tinha que ter me falado desse versículo antes. Como que é? Colossenses 3:2. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Meu Deus, parabéns. Oi, princesa. Qual que é o seu versículo? Hoje não, se você me engalobar, aquele dia você falou um lá que era línguas estranhas. Qual que é o seu? Esqueci. Qual que é o seu? Do mundo não vai ter medo. O Senhor vai proteger.
É a Bíblia dela, irmão. É a Bíblia dela. É Bíblia Kids. É Bíblia Kids. Vamos, Helena. Qual que é o seu? Disse Jesus: também está escrito: não tentareis, não tentareis Senhor teu Deus. Amém. Vamos aplaudir a Helena. Ela está nervosa. E aí, Samuel, qual que é o seu, hein? Qual que é o seu? João 7,53. E foram todos, será que é? Foram todos para sua casa. Olha! E todos foram para a sua casa. E aí, qual que é o seu? Esqueci. Eita, esqueci. Mas qual versículo? Que capítulo? Que livro é esse aí? Qual que é? Lembrou não? Não. Vai pensando, Gael. Vamos lá. 1 Coríntios 13. Você está 3 meses falando 1 Coríntios 13. Hoje o versículo. Se eu falasse a língua de Deus, dos anjos e dos homens, e se eu não tivesse amor, nada valeria. Meu Deus, é para glorificar de pé, é de pé, é de pé. Ô glória! É de pé. Olha aí, ó. Eu tomo café e vou para a escola. Ele toma café e vai para a escola. Lembrou o seu? Miguel, qual que é o seu? 2 Samuel 1:11. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Oh, glória. Olha lá, tá certo, ó, tá certo. Parabéns. Mas tá certo, olha lá. É que depende da tradução. Parabéns. Vamos lá. O que vocês aprenderam? Rapidinho. Rapidinho. Só um levanta a mão e eu vou. Vamos lá. O que você aprendeu hoje? A obedecer, a não... Aprendem a palavra de Deus. A palavra de Deus? Obedecer a palavra de Deus? Vamos lá. Foi sobre Josué. Aprendemos sobre a obediência, não ter medo, porque Deus está conosco. Olha aí, parabéns, vamos aplaudir. Ô, glória. Segundo, Dri, o que a Bíblia fala sobre Josué? Esqueceram. Meu Deus, esqueceram. Ele era um homem. Opa! Forte e corajoso. Olha aí, parabéns, vamos aplaudir. Aê! Forte e corajoso. Que nem o pastor. Ué, por que tá rindo, Lô? Ô, Lô, olha para mim, que nem o pastor. Não é? Terceiro, bora. Versículo que a gente estudou. Miguel levantou a mão. Josué 1:9. 1:9, tá certo? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Que Deus abençoe. Parabéns. Que Deus abençoe. Vamos lá, irmãos. Deixa eu dar os recados rapidamente. Tem algum escrito aí ou não? O que você vai pôr? Batismo, irmão. Júlio. Batismo nas águas. Pastor, eu quero me batizar. Batismo nas águas. Se você quiser, me procure para que a gente possa se organizar. Já estamos chegando na ceia de julho. E já emendando, escute isso, a nossa ceia de julho, mês 7, será domingo de manhã. Será domingo pela manhã, 9:30 da manhã. Próxima ceia, dia 12/7, às 9:30 da manhã, tá bom? Anote aí na sua agenda, não esqueça, traga a sua primícia, em nome de Jesus. Mais algum? Oi? Não tem. Deixa eu falar. Luciana pediu oração por quem, Luciana? Qual que é o nome? Tereza? Marcos. Tinham me falado no início. Nós vamos orar e também já vamos orar pela pastora Andréia, pela Edileuza também, que tem também essas dores, que meu Deus do céu. Ô, pastora Andréia,
Eu também às vezes tenho uma dor no joelho, mas quando fala de fazer uma infiltração, eu falo assim, ô Jesus, ai Jesus. Direuza foi lá fazer uma lá, voltou, ficou 3 dias sem pisar no chão, falei, agora que eu não vou mesmo. Aí já me ajudou. O quê? Irmãos, espera aí, encerrando a live, eu vou falar isso aí. Então deixa eu orar pelas pessoas que estão enfermas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar, bendizer, Senhor, pelo teu santo, bendito e glorioso nome. Senhor, meu Deus, nós queremos louvar a ti, nós queremos, Pai, pedir, visita, Senhor, a dona Tereza, o Marcos, visita a pastora Andréia, a Edileuza, todos que estão enfermos, doentes, Senhor, meu Deus, toca, que o Senhor, meu Deus, possa, Senhor, curar toda dor, infecção, inflamação, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Nós vamos agora encerrar, tá? Encerra a gravação, tá? Nós vamos encerrar agora a nossa gravação. Que Deus abençoe. Venha nos visitar, Rua Bebedouro 430.